Vladimir Putin hoje convocou uma reunião nuclear secreta e, ao mesmo tempo, elogia Donald Trump. Putin volta a atuar em duas frentes, externa e interna. Por um lado, ele elogia o presidente americano Donald Trump e aponta uma luz no fim do túnel nas relações com os Estados Unidos da América, insinuando a perspectiva de projetos conjuntos no Ártico e até mesmo no Alasca. Já pelo Ministério das Relações Exteriores, ele limita o encontro com Zelensky. A pauta não está pronta, então não haverá conversa entre os líderes. E, ao mesmo tempo, em Sarov, o presidente da Rússia apoia tudo isso publicamente com uma estrutura nuclear. O setor nuclear é a chave para a capacidade de defesa e soberania da Rússia, declara Putin. Em Sarov, Putin fez uma reunião inesperada após outro lançamento fracassado do míssil Burevestnik. Vamos analisar de forma analítica a última declaração de Putin e a reação de Washington. E, o mais importante, vamos analisar juntos as aspirações gerais. Como tudo isso se encaixa na estratégia do Kremlin? Porque Lavrov declara que não haverá negociações com Zelensky, que não haverá paz na Ucrânia e assim por diante. Ele impõe algumas condições absurdas para alcançar um acordo de paz, o que deixa Donald Trump nervoso. E Putin, nesse meio tempo, elogia Trump e já declara abertamente que estão prontos para assinar alguns contratos com os americanos. Fazer negócios, desenvolver o Ártico, até mesmo extrair recursos minerais no Alasca. Como você vê, Trump vai à coletiva, se gaba de uma foto com Putin e diz que ele saiu bem nela. Não fiquei bem, mas o Putin ficou ótimo na foto. Então, o que tudo isso significa e qual jogo Vladimir Putin está jogando agora, nós vamos discutir neste episódio. Meu nome é Alexei Petchy, hoje é 23 de agosto no calendário. E antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, clique em curtir, escreva qualquer comentário seu e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram Petchy News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Então, Vladimir Putin visitou recentemente Sarov, o centro da indústria nuclear da Rússia e o que é chamado de berço da primeira bomba atômica soviética. E lá ele realizou uma reunião secreta que não estava em sua agenda oficial. De acordo com a propaganda russa, a reunião tratou dos testes do míssil com motor nuclear Burevestnik, cuja criação, 2018, foi discutida a possibilidade de colocar o Burevestnik em serviço em 2025. A reunião secreta de Putin aconteceu poucos dias depois que os testes do míssil Burevestnik deveriam ter ocorrido na ilha de Nova Zembla. Especialistas em armas nucleares alertaram sobre isso com base em imagens de satélite. Os testes deveriam ter ocorrido de 9 a 22 de agosto. Durante esse período, a Rússia emitiu vários avisos para os pilotos recomendando que evitassem a região de Nova Zembla. Mas é evidente que o teste fracassou, porque agora, segundo informações das inteligências europeias, em Nova Zembla estão arrumando as coisas. Ou seja, nenhum novo teste está planejado no momento. Lembro que o Burevestnik, projetado como um míssil de alcance ilimitado, segundo informações das inteligências ocidentais, foi tentado lançar pelo menos 13 vezes e apenas 2 tentativas tiveram sucesso parcial e uma terminou em tragédia. Lembro que, em 2019, o Burevestnik caiu no mar de Barents e durante a missão de recuperação houve uma explosão que resultou na morte de 7 pessoas, incluindo cientistas do centro nuclear em Sarov. A nuvem de radiação resultante do incidente cobriu Severodvinsk e chegou até os países escandinavos. Nesse contexto, Putin fez declarações impactantes. Putin fez uma rara introdução calorosa aos Estados Unidos da América durante encontro com especialistas nucleares em Sarva. Literalmente, com a chegada do presidente Trump, eu acho que finalmente apareceu uma luz no fim do túnel. Ou seja, a Rússia não tem países hostis, mas sim regimes hostis. Com Trump, há chance de melhorar as relações entre Estados Unidos da América e Rússia. Bem, e então Putin começou a tentar legitimar o canal de negociações do Alasca. Putin, no mesmo bloco, rapidamente mudou para o pragmatismo e disse que as relações estão em um nível extremamente baixo, mas a reunião foi substantiva e os contatos continuam. Agora o Kremlin está construindo uma ponte da chamada química pessoal para os assuntos das empresas e ministérios. E aqui, não por acaso, surge a questão da energia. Em seguida, Putin declarou, e cito, "Estamos discutindo com os parceiros americanos a possibilidade de trabalhar juntos não apenas no nosso Ártico, mas também no Alasca."
E agora a Reuters escreve que a ênfase na cooperação com os americanos pode ser colocada na empresa russa Novotech. Putin tenta mostrar que, apesar do fracasso das negociações de paz na Ucrânia, continuará insistindo em projetos económicos com Donald Trump. Por que isso é importante? O Ártico é visto pela Rússia como um local ideal para a normalização sem capitulação. Os temas comuns são a frota de quebra-gelos nucleares, o gás natural liquefeito, a geologia da plataforma continental e a infraestrutura da rota marítima do norte. Nos anos anteriores, o Kremlin, lembrando sobre a única frota de quebra-gelos nucleares do mundo pertencente à Rússia, já tentou vender o Ártico como um caso suprapolítico. Há política, a guerra da Rússia contra a Ucrânia e algo além da política. Por isso vamos trabalhar lá a partir dessas posições elevadas. E não precisa pensar que com o Trump realmente estão colocando tudo em pausa por causa do fracasso das negociações sobre a Ucrânia. Infelizmente. Lembro que ontem, Trump, comentando a preparação para a Copa do Mundo de 2026 de futebol, mostrou uma foto com Putin e acrescentou que gostaria de visitar a Copa do Mundo nos Estados Unidos da América. Estou falando de Putin. Para o público interno russo, essa imagem representa um retorno ao clube. Para o público externo, é um teste de reação. Os Estados Unidos farão algum gesto protocolar se, ao mesmo tempo, não houver nenhum acordo sobre a Ucrânia? E Trump indica que está pronto para esse gesto. Aliás, Putin tentou mostrar que não são os russos os culpados pela guerra contra a Ucrânia. Segundo ele, a Rússia não começou a guerra na Ucrânia e está fazendo de tudo para que ela acabe. Citação. Lá no Ocidente, a propaganda, claro, funciona. Fazem lavagem cerebral e dizem que fomos nós que começamos a guerra. E esquecem que eles próprios iniciaram a guerra ao usar tanques e aviação contra civis em Donbass. Foi aí que a guerra começou. Ah, bem, acho que não vou voltar à história porque não faz sentido. Aqueles que entendem tudo o que está acontecendo já entendem. Aqueles que ainda não entendem nunca vão entender de onde tudo começou. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que não há preparação para um encontro entre Putin e Zelensky, dizendo que isso é um jogo. Putin menciona restabelecer relações com os Estados Unidos da América, enquanto Lavrov encerra o tema das negociações sobre a Ucrânia. E essa é exatamente a armadilha sobre a qual venho falando há meses. O Kremlin está tentando separar esses dois assuntos. E, paralelamente a isso, o próprio Putin destacou especificamente o setor nuclear, chamando-o de uma fórmula para um escudo confiável e uma chave para a capacidade de defesa. Mensagem destinada ao público interno? Como quem diz, claro, podemos melhorar as relações com os americanos, mas só graças ao nosso poder nuclear. O sentido é simples. Enquanto isso, na esfera externa, há declarações de que existe uma luz no fim do túnel para melhorar as relações com os americanos. Existe o tema do encontro do Alasca. Ao público interno, mostram que o núcleo nuclear segue intacto, o setor se moderniza e todos ao redor nos temem. Essa é uma mensagem para os seus, de que não haverá apaziguamento, só pragmatismo onde for vantajoso. E, por fim, vamos discutir com vocês o mais importante e, ao mesmo tempo, o mais perigoso. Como tudo isso se encaixa na estratégia do Kremlin. Veja, primeiro passo. O Kremlin esfria publicamente temas críticos como as negociações sobre a Ucrânia. Putin, nesse momento, pronuncia frases pacíficas sobre os Estados Unidos da América e, pontualmente, sobre projetos nos quais o Kremlin vê vantagem e um potencial descongelamento das relações. Isso cria a imagem de um fim do conflito entre americanos e russos sem concessões em relação à Ucrânia, como trilhas distintas. No segundo passo, o Kremlin tenta atrair as corporações americanas para o diálogo, como se fosse fora das sanções. Vamos retirar sanções e apenas fazer negócios. A pauta dos recursos sempre vem antes da política. Se as oportunidades de negócios no Ártico, no Alasca, se tornarem concretas, parte da elite de Washington vai começar a dizer: talvez seja a hora de rever as sanções contra a Rússia. Devemos deixar a questão da Ucrânia de lado por enquanto? Porque aqui no horizonte começaram a aparecer grandes somas de dinheiro e alguns projetos de negócios. E o terceiro passo. Para o público interno, o Kremlin vende o otimismo nuclear como um pilar de força, para que qualquer descongelamento das relações com o Ocidente não pareça uma concessão. O público interno russo vai achar que Putin pressionou todo mundo, que todos têm medo dele e por isso estão dispostos a cooperar com ele.
Essa é toda a armadilha e eu venho falando sobre essa armadilha há vários meses. Vou deixar reticências aqui. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Cuidem-se. Até mais. Continuação.